A noite ainda não tinha acabado, mas a casa já parecia acordada. Lá fora, a chuva fina caía sobre os pinheiros de Campos do Jordão, e o vento frio fazia ranger as janelas de vidro da mansão Moreira. Lá dentro, o silêncio era tão pesado que até o tic-tac do relógio da sala soava como um aviso. Sara Oliveira esfregava o chão de mármore da cozinha, distraída com o barulho da chuva. O cheiro de café frio e produtos de limpeza misturava-se no ar. Ela terminaria o turno às 2 da manhã, como sempre, e voltaria para o quartinho de empregados nos fundos. Mas naquela noite, algo estava errado. O som veio de repente. Um grito agudo, cortante, vindo do andar de cima. Por um instante, Sara pensou ter imaginado. Depois ouviu de novo. Socorro! Ela deixou o balde cair. A água se espalhou no chão. O coração bateu tão forte que parecia ecoar nas paredes. Subir as escadas era proibido. Sempre fora. Mas o instinto falou mais alto. Sara correu, escorregando nos degraus de mármore até o quarto principal. A porta estava entreaberta. A luz acesa. No chão, perto da cama, estava Helena Moreira, pálida, suando, com as pernas cobertas de sangue. Os lençóis brancos estavam manchados de vermelho. O ar tinha cheiro de ferro, de desespero. Dona Helena, Sara ajoelhou-se tremendo. Helena tentou falar, mas a voz era apenas um sussurro. Meu bebê, ele tá vindo, muito cedo. Ricardo Moreira apareceu, ainda de terno, o rosto tomado pelo pânico. Chama o motorista, agora! A voz dele soava mais como uma ordem para o mundo inteiro do que um pedido de ajuda. Sara agarrou a mão da patroa, apertando-a com força. Helena olhou para ela, os olhos marejados, quase sem brilho. Se eu não aguentar, salva ele, tá? Essas palavras ficaram presas no ar. Minutos depois, o portão da mansão se abriu e a SUV preta cortou a neblina da serra. Sara estava no banco de trás, segurando a mão de Helena. A chuva batia no vidro como dedos impacientes. O motorista pisava fundo, os faróis refletindo o vapor do asfalto. Dentro do carro, o tempo parecia se esticar. Helena gemia de dor, o corpo curvado. Sara rezava em silêncio, o coração descompassado. Vai dar certo, vai dar certo. No hospital, tudo virou luz, barulho e correria. Rompimento prematuro da placenta, gritou alguém. Pressão caindo. O som das máquinas, o barulho dos passos, a sirene do elevador. Tudo misturado. Sara foi empurrada para o corredor, mas não saiu. Ficou ali, encostada na parede fria, com as mãos trêmulas e molhadas de sangue. O tempo parou. De repente, o choro. Um choro fraco, quase um sussurro. E logo em seguida, o silêncio. Um médico saiu, os olhos baixos. Conseguimos tirar o bebê, mas ela não resistiu. Sara levou a mão à boca. Helena, a mulher que lhe oferecera o primeiro emprego fixo, o quarto limpo. Os sapatos para o filho que ficara com a avó em Taubaté. Morta. Assim. E o bebê? O médico hesitou. Está na incubadora. Os pulmões não estão prontos. Temos, talvez 1 hora. Ricardo apareceu no corredor, com o rosto endurecido. Ela se foi? O médico assentiu. Ele fechou os olhos por um segundo. Depois abriu com frieza. Desliga os aparelhos. Não faz sentido. Senhor, ele ainda respira. Para mim, ele morreu junto com ela. A frase caiu como uma sentença. Ele se virou, passou por Sara sem olhar e foi embora. Ela ficou ali, sem saber o que fazer. Podia ouvir o barulho distante das gotas de chuva batendo no vidro do hospital. Uma enfermeira passou apressada, murmurando. Levam o bebê para a UTI neonatal, mas ele não vai durar. Sara caminhou devagar até a sala de vidro. Lá dentro, um corpo minúsculo, envolto em tubos, tremia sob a luz branca. O monitor fazia um som constante. Bip, bip, bip. Fraco, irregular. Ela ficou parada, observando. Parecia errado um bebê tão pequeno estar sozinho. Tão sozinho.
Sara olhou em volta. Ninguém por perto. Empurrou a porta devagar. Entrou. A luz fria refletia no rosto dela. Estendeu a mão, hesitante. Quando o dedo dela tocou a pele do bebê, algo aconteceu. A mãozinha dele se fechou, instintiva, firme. Tão pequena, mas cheia de força. Sara engoliu o choro. Você não vai embora, ouviu? Eu prometo. O monitor respondeu com um bip mais forte, quase ritmado. Ela ficou ali por minutos, talvez horas, sem se mover. O mundo lá fora continuava indiferente, mas naquele pequeno espaço de vidro, uma promessa tinha sido feita. Uma enfermeira entrou, assustada. Moça, você não pode estar aqui. Sara deu um passo atrás, mas não soltou o dedo. Só mais um segundo. A enfermeira hesitou. Talvez tivesse visto algo diferente naquele olhar. Deixou-a ficar. Sara sussurrou. Seu nome vai ser Miguel. Foi o nome que ela disse antes de... A voz falhou. Quando finalmente saiu da sala, o corredor estava vazio. O relógio marcava 3h12 da manhã. Ricardo não estava mais lá. Só restava o eco dos passos dela e o zumbido distante das máquinas. Sara sentou-se num banco de metal, respirando devagar. O uniforme estava sujo de sangue e água da chuva. Nos bolsos, apenas um lenço branco de pano. O lenço que Helena sempre usava no café da manhã para limpar a boca do marido. Sara o tirou. Olhou por um instante. O tecido ainda guardava o perfume doce da patroa, misturado ao cheiro metálico do hospital. Ela o apertou contra o peito. O lenço escorregou das mãos e caiu no chão, bem ao lado da sombra dela refletida na parede. Uma mulher comum, mas com um olhar novo. Um olhar que dizia que nada seria como antes. E lá fora, enquanto a chuva parava, a primeira luz da madrugada começou a entrar pelas janelas da UTI, fraca, mas viva. A manhã nasceu cinzenta em São Paulo. Do lado de fora do hospital, o trânsito engatava o primeiro caos do dia. Buzinas misturavam-se ao som das sirenes. Do lado de dentro, no corredor da UTI neonatal, o tempo parecia outro, lento, silencioso, cheio de respirações curtas e promessas que talvez não se cumprissem. Sara estava lá desde a madrugada. Os olhos vermelhos, o uniforme amarrotado, a alma cansada. Mas não conseguia sair. Do outro lado do vidro, o bebê continuava lutando. A cada respiração dele, o monitor piscava uma luz verde. Fraca, mas viva. Uma enfermeira se aproximou, gentil. Moça, você devia ir descansar um pouco. Eu fico mais tranquila aqui, respondeu Sara, sem tirar os olhos da incubadora. O médico de plantão, Dr. Torres, apareceu com uma prancheta nas mãos. Olhou o visor, fez uma anotação e suspirou. O pulmão dele está colapsando de novo. Não há muito o que fazer. Mas ele está respirando. Ainda tá, insistiu Sara. O médico olhou para ela com compaixão cansada. Ele está vivo por reflexo. Não vai durar. Essas palavras atravessaram o ar como lâmina, por reflexo. Como se a vida daquele bebê fosse apenas um espasmo. Sara respirou fundo. Enquanto ele respirar, eu também respiro, pensou. Horas depois, no saguão do hospital, ela descobriu o preço da esperança. 5.000 reais por dia. 5.000. O tratamento completo passaria de 100.000. Ela ganhava 1.200 reais por mês. Não tinha sequer uma conta própria. O segurança olhou-a com pena quando ela perguntou se podia parcelar. A moça da recepção respondeu sem emoção. Só iniciamos o protocolo após o depósito. O mundo pareceu desabar em volta. O barulho distante das ambulâncias soava como ironia. Foi quando uma enfermeira, Laura Mendes, de olhos cansados e coração bom, aproximou-se devagar. Você é a moça que ficou com o bebê a noite toda, né? Sara assentiu. Laura abaixou a voz. Eu conheço alguém que talvez possa ajudar. Não é médica, mas já salvou muita criança. Pegou um papel do bolso e rabiscou um número. O nome dela é Mercedes Costa. Foi enfermeira por 40 anos.
Trabalhou com partos de risco, UTI neonatal, tudo. E quanto ela cobra? Não sei, mas ela só aparece quando acredita que vale a pena. Sara segurou o papel como quem segura um mapa. Na calçada do hospital, o vento frio batia no rosto. Ela discou o número com as mãos trêmulas. O telefone tocou várias vezes, até uma voz rouca atender. Alô? Dona Mercedes? Eu... eu preciso da sua ajuda. Quem tá falando? Meu nome é Sara. O bebê nasceu de 6 meses. Disseram que ele tem só 1 hora de vida. Mas já passou disso. Ele tá lutando. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro. O que você tem para pagar? Eu... nada. Então arruma 90 mil. Agora. Eu não tenho nem onde cair morta, dona. Então peça a quem tem. A ligação caiu. Sara ficou parada com o celular na mão, o coração disparado. Pedir a quem tem. Só havia uma pessoa. Na mansão Moreira, o portão de ferro se abriu devagar. A empregada que sempre passava despercebida, agora pisava o chão de mármore como se entrasse em território inimigo. Ricardo estava na biblioteca, cercado de garrafas de uísque e silêncio. A barba crescida, os olhos vermelhos. Olhou para ela sem reconhecer. O que você está fazendo aqui? O bebê, ele ainda está vivo. Já te disseram que isso não muda nada. Muda para ele. Ele se levantou irritado. Você quer o quê? Que eu volte para o hospital para assistir mais uma morte? Eu quero que o senhor salve o filho da mulher que o senhor diz que amava. Ricardo congelou. Sara tremia, mas não recuou. Eu não quero o seu dinheiro para mim. Quero para o tratamento. E quanto é essa esperança? 90 mil. Ele riu, amargo. 90 mil para adiar o inevitável. 90 mil para cumprir a promessa que a dona Helena me fez fazer. O nome da esposa mudou tudo. Ricardo ficou em silêncio. Abriu a gaveta, tirou a carteira, pegou o cartão Black. Toma, faz o que quiser. Mas depois, desaparece da minha vida. Sara pegou o cartão. As mãos tremiam, mas os olhos estavam firmes. Pode deixar. 2 horas depois, Mercedes Costa entrava no hospital. Baixinha, cabelo grisalho, olhar de quem já viu o inferno, e voltou. Carregava uma mala de couro velha com o nome bordado. M. Costa, enfermeira-chefe, 1984. Ela entrou direto na UTI. Laura a seguiu. Se te pegarem aqui, eu perco o emprego, sussurrou a enfermeira. Então não me peguem, respondeu Mercedes, fria, abrindo a mala. O som dos zíperes, o brilho dos frascos. Vamos fazer o impossível. Sara observava, o coração quase saindo pela boca. Mercedes conectou tubos, trocou filtros, aplicou pequenas doses de algo que cheirava a eucalipto. Depois mandou: abre essa janela, o ar precisa circular. Mas vão ver. Confia. O ar gelado entrou, trazendo o som distante da cidade acordando. Mercedes colocou as mãos sobre o pequeno peito do bebê e começou a massagear com movimentos rítmicos. Respira, guerreirinho. Respira. O monitor respondeu. Um bip mais forte. Depois outro. 75. 80. 84. Sara segurava o lenço que tirara do bolso. O lenço de Helena. As lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Mercedes sorriu de canto. Ele quer ficar. Eu sabia. De repente a porta se abriu. Dr. Torres entrou, furioso. O que está acontecendo aqui? Laura tentou explicar, mas ele a ignorou. Viu Mercedes e arregalou os olhos. Dona Mercedes Costa, isso é uma invasão. É um resgate, respondeu ela, firme. O médico olhou o monitor e parou. Os batimentos estavam subindo. O oxigênio também. 85, 90, 93. O silêncio tomou conta da sala. Até o barulho da respiração mecânica parecia diferente, mais leve, mais cheio de vida. Dr. Torres esfregou o rosto atordoado. Eu não sei o que vocês fizeram, mas eu não posso aprovar isso oficialmente. Então finge que não viu, disse Mercedes.
Dou 24 horas. Se o quadro piorar, eu interrompo tudo. 24 horas é tudo o que a vida precisa para começar, respondeu Sara. O médico saiu, balançando a cabeça. Mercedes limpou as mãos, recolheu os instrumentos. Agora a parte difícil é esperar. Sara ficou do lado de fora da UTI, olhando o bebê dormir. Os sons do hospital se misturavam. Passos, vozes, alarmes distantes. Mas naquele canto de vidro, tudo parecia suspenso. Ela encostou a testa no vidro e fechou os olhos. Sentiu o calor da respiração dela contra o frio da superfície. Do outro lado, o bebê respirava devagar. Em cada inspiração dele, o vidro embaçava um pouquinho. Por um instante, parecia que as respirações se encontravam, como se um estivesse emprestando ar ao outro. A enfermeira Laura se aproximou, emocionada. Sabe, eu vi muita criança nascer para morrer. E esse nasceu para provar que ainda existe milagre. Sara sorriu, cansada. Olhou para o vidro mais uma vez. As luzes da cidade se refletiam no rosto dela, como estrelas pequenas dançando no escuro. O impossível, por um breve segundo, tinha respirado. A madrugada no hospital tinha cheiro de álcool e café frio. As luzes brancas da UTI piscavam, cansadas. Do outro lado do vidro, o pequeno Miguel dormia, o corpo miúdo envolto em fios, o peito subindo e descendo com esforço. Sara encostou a testa no vidro. Era o terceiro dia sem dormir. Mercedes, sentada num canto, anotava algo num caderno de capa gasta. Tá estabilizado, murmurou. Mas sem as doses novas, não chega ao fim da semana. Eu já pedi mais remédio, dona Mercedes. Disseram que entregam amanhã. Mercedes levantou os olhos, sérios. Eles não vão entregar, menina. Clara bloqueou o pedido. A frase ficou suspensa no ar. Sara sentiu o chão sumir sob os pés. Bloqueou? Por quê? Porque ela quer encerrar isso logo. Mercedes fechou o caderno. Para a família Moreira, um bebê que nasceu fraco é um escândalo. E escândalo eles enterram. Sara engoliu seco. Então eu vou buscar. Onde tiver, eu busco. Mercedes olhou para ela, avaliando. A farmácia que ainda tem a fórmula fica lá na Zona Leste, em Itaquera. É longe. Me dá o endereço. O relógio marcava quase meia-noite quando Sara saiu do hospital. O vento gelado cortava o rosto, e a garoa transformava as ruas em espelhos quebrados. Chamou um mototáxi. O capacete cheirava a gasolina e chuva. A cidade passava rápido, borrada de luzes vermelhas. Sara abraçava a mochila contra o peito, rezando em silêncio. Cada farol, cada curva, parecia uma contagem regressiva. Na farmácia, o balconista olhou-a de cima a baixo. Esse medicamento só vendemos com autorização hospitalar. É pro meu filho, mentiu ela, a voz embargada. Ele vai morrer se eu não levar. O homem hesitou. Por fim, pegou 2 frascos e empurrou discretamente por baixo do balcão. Pague em dinheiro e sai rápido. Sara contou as notas amassadas, o coração disparado. Do lado de fora, a chuva engrossou. Ela correu para a moto, o frasco escondido dentro da blusa. No caminho de volta, o trânsito parou. Um acidente na marginal. Sirenes. Luzes azuis. O motoqueiro gritou. Daqui não passa! Sara pulou da garupa e começou a correr. A sola do sapato encharcada. O cabelo colado na testa. O remédio firme contra o corpo. A respiração ardia, mas ela não parou. Correu até o amanhecer. Quando chegou ao hospital, o corredor da UTI estava em alvoroço. O bebê tá piorando, alguém gritou. Sara abriu a porta sem pensar. Miguel estava pálido, o monitor apitando irregular. Mercedes pegou o frasco das mãos dela e, sem dizer nada, começou o procedimento. O som dos aparelhos foi se acalmando. As luzes vermelhas piscavam mais devagar. Sara ficou ali, chorando em silêncio. Laura, a enfermeira, apertou seu ombro. Nunca vi nada assim. Parece que ele responde a você. Por alguns minutos o mundo parou.
O impossível respirava de novo. Mas a paz durou pouco. À tarde, Clara Moreira chegou. Perfume caro, salto alto, olhar gelado. Abriu a porta da UTI sem bater. Então é aqui que o milagre está acontecendo. Sara se virou, tensa. A senhora não pode entrar. Eu posso onde eu quiser, querida. Clara caminhou até a incubadora e olhou o bebê como quem examina um erro. Fraquinho, como a mãe. Dona Clara, por favor. Olha, eu vim te oferecer uma saída. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. 100.000 reais. Você leva esse bebê embora. Cria do seu jeito, mas bem longe daqui. Sara ficou imóvel. A senhora está me oferecendo dinheiro para eu sumir com o filho da dona Helena? Estou te oferecendo um futuro. Esse menino não tem lugar nessa família. O silêncio durou longos segundos. Sara respirou fundo. Ele tem um nome, Miguel. Foi o nome que a mãe escolheu. Clara arqueou as sobrancelhas. Você é corajosa, ou burra. Saiu, deixando o perfume pesado no ar. Sara ficou parada, o coração em chamas. Mercedes suspirou do canto. A guerra começou. Horas depois, Mercedes recebeu uma ligação. A voz do fornecedor era tensa. Dona Mercedes, cancelaram o pedido de medicamento. Ordem da família. Mercedes desligou devagar. Ela não vai parar, menina. Sara andava de um lado para o outro. Então eu mesma falo com o senhor Ricardo. Ele é o pai. Esse homem está morto por dentro, respondeu Mercedes. Então ele vai ter que acordar. O sol se escondia quando Sara chegou à mansão. Os seguranças tentaram barrá-la, mas ela passou direto. Encontrou Ricardo no escritório, sentado à sombra, com um copo de uísque na mão. O que você quer agora? Justiça. Ele riu sem humor. Justiça? A vida não tem disso. Tem sim. A dona Helena acreditava. E deixou uma carta para o senhor. Sara colocou o envelope sobre a mesa. Ricardo hesitou antes de pegar. O papel tremia em suas mãos. A voz dele foi se tornando um sussurro à medida que lia. Se eu não estiver aí, confio que o seu amor vai ser suficiente por nós dois. O homem fechou os olhos. Por um instante, a máscara de frieza se quebrou. Ele começou a chorar, silencioso, contido, como quem tenta esconder o próprio coração. Eu deixei ela morrer sozinha, murmurou. Então não deixa o filho dela morrer também. Silêncio. Ele levantou devagar, foi até a mesa, pegou o telefone. Transfiram 180.000 para o hospital. Agora. Sara soltou o ar que nem percebia que prendia. Obrigada. Não me agradeça. Ainda não sei se estou fazendo o certo. Tá. Pela primeira vez, tá. No hospital, o tempo virou de novo. A noite chegou. E o vento gelado voltou a bater nas janelas. O avião com os medicamentos pousou em Guarulhos às 5 da manhã. Às 6, Miguel recebeu a dose. O oxigênio subiu. As bochechas dele começaram a ganhar cor. Sara sorriu pela primeira vez em dias. Mas o alívio durou pouco. Às 7, Clara apareceu com 2 advogados e um oficial de justiça. Por ordem da vara da família, o bebê Miguel Moreira será transferido imediatamente. O quê? Gritou Sara. Mercedes tentou intervir, mas os seguranças já estavam entrando. Isso é crime, ela disse. É protocolo, respondeu Clara, fria. O pai é incapaz, a mãe está morta, e você não é ninguém. A cena virou caos. Os alarmes soavam. As enfermeiras tentavam impedir, mas os homens já levavam a incubadora. Sara correu atrás, gritando. Ele precisa do remédio. Ele vai morrer. Ninguém ouviu. Mercedes segurou o braço dela. Só uma pessoa pode impedir isso agora. Quem? O pai. Sara olhou o corredor vazio, o som da chuva começando lá fora, e soube o que precisava fazer. Saiu correndo, de novo. Do lado de fora, o céu estava prestes a clarear. O ar cheirava a terra molhada e medo. Sara correu pelas calçadas, o uniforme encharcado, o cabelo grudado no rosto. Cada passo era uma prece. Lá no alto,
As luzes da cidade iam se apagando, uma a uma, dando lugar ao primeiro sol. E por um instante, ela pensou ouvir algo vindo do fundo do peito. O mesmo som do monitor da UTI. Bip, bip, bip. Como se mesmo longe, Miguel ainda respirasse com ela. O amanhecer nasceu com um som de sirenes e chuva fina. As ruas ainda dormiam, mas o coração de Sara já batia como um tambor. Ela corria. O uniforme ensopado, o corpo exausto, a alma em chamas. Cada passo era uma promessa. Eu vou trazê-lo de volta. Dentro do hospital infantil, Clara Moreira observava a incubadora sendo colocada na nova sala. A luz branca refletia nos brincos de diamante. Tudo nela parecia calculado, até o modo como cruzava os braços. Quero relatório a cada hora, ordenou. E se ele piorar, desliguem os aparelhos. Mercedes assistia da porta com o olhar duro. Você tá brincando com a vida de um bebê. Clara virou-se devagar. Eu tô limpando o nome da família. Sara chegou minutos depois, ofegante, com os cabelos colados no rosto. Tentou entrar, mas foi barrada pelos seguranças. Eu preciso vê-lo. Ordem judicial, respondeu um deles. Ela empurrou, gritou, chorou, mas nada. Então Mercedes apareceu e a puxou para um canto. Escuta, menina. A única pessoa que pode mudar isso agora é o pai. Ele não vai ouvir. Vai. Mas não como patrão, como homem. Na mansão Moreira, Ricardo estava sentado na penumbra da sala. A casa parecia um mausoléu. As flores murchas, o piano coberto, o ar pesado. Ele segurava a carta de Helena nas mãos, já amassada. Quando Sara entrou, ele nem levantou os olhos. O que você quer agora? A verdade. Já ouvi demais. Então escuta só mais uma coisa. Ela tirou do bolso o lenço branco que Helena sempre usava no café. Esse lenço caiu no chão do hospital quando ela morreu. Eu guardei. Ela fez uma pausa. O bebê tá vivo, senhor Ricardo. E sua irmã tá tentando matá-lo devagar. Ele ergueu o olhar, surpreso. O que você tá dizendo? Clara bloqueou o remédio, moveu o processo, conseguiu ordem para tirar ele da UTI. Sara respirou fundo. Tudo para herdar o que seria do seu filho. O silêncio ficou pesado. O som distante da chuva ecoava pela casa. Ricardo levantou-se, o rosto mudando, o terno amarrotado, os olhos cheios de algo que há muito tempo ele não sentia. Raiva. Onde ele está agora? No Hospital Infantil do Brasil. Mas se o senhor demorar, pode ser tarde. Ricardo caminhou até a parede, abriu o cofre, pegou um envelope de documentos e o celular. Chama o advogado. E o motorista. Sara o seguiu até a porta. Ele olhou para ela sério. Obrigado por não desistir dele. Eu prometi à mãe. Então hoje, a gente cumpre essa promessa juntos. A cidade parecia em câmera lenta, enquanto o carro cruzava as avenidas molhadas. O som do motor, o limpador de para-brisa, o relógio do painel, tudo pulsava no mesmo ritmo. Quando chegaram ao hospital, Clara estava no corredor, falando com o diretor médico. Clara. A voz de Ricardo ecoou. Ela se virou, surpresa. O que você está fazendo aqui? Vendo o meu filho? Você não tem direito? Tenho sim. E mais. Tenho provas de que você usou o nome da empresa para manipular decisões médicas. O diretor empalideceu. O advogado de Ricardo entregou a ele uma pasta. A partir de agora, eu assumo a custódia de Miguel Moreira. Clara tentou reagir, mas a voz dele cortou o ar como lâmina. Acabou, Clara. Ela recuou, tremendo. Você vai se arrepender. Já me arrependi de muita coisa. Essa não vai ser mais uma. Na UTI, a respiração de Miguel estava fraca. As luzes piscavam, e o som do monitor era um fio de esperança prestes a se romper. Sara chorava baixinho, de mãos unidas, enquanto Mercedes ajustava o tubo de oxigênio. A porta se abriu. Ricardo entrou. Por um instante, o tempo parou. Ele se aproximou devagar da incubadora. As lágrimas escorreram antes mesmo que ele percebesse.
O bebê era tão pequeno, tão frágil, mas, de algum modo, parecia olhar de volta. Ele tem os olhos dela, sussurrou Ricardo. Sara engoliu o choro. Sempre teve. Ele tocou o vidro. Filho, me perdoa. O monitor apitou, e um bip mais forte encheu a sala. Ricardo estendeu a mão, hesitante. Mercedes destravou a tampa e o deixou tocar o dedo do bebê. A mãozinha minúscula agarrou o dedo dele. O bip subiu. 92, 94, 96. Laura, a enfermeira, chorava em silêncio. Sara cobria a boca com as mãos. Era como se o ar voltasse a circular. Ricardo olhou para Mercedes. Cuida dele. Tudo o que for preciso. Mercedes assentiu. Agora ele vai viver. Horas depois, Clara foi escoltada para fora do hospital. Os repórteres a cercaram no estacionamento. Flashes, perguntas, confusão. A mulher poderosa de antes agora era só uma sombra cercada de câmeras. Dentro da UTI, a paz finalmente chegou. Ricardo sentou-se ao lado da incubadora. Sara trouxe um café. Ele sorriu, cansado. Eu não sei como te agradecer. Só vive por ele, doutor. É o que ela queria. O sol começou a entrar pelas janelas. A luz dourada atravessava o vidro e se espalhava pelo chão da sala. Por um momento, tudo parecia limpo, como se o mundo tivesse sido lavado pela chuva. 3 semanas depois, a mansão Moreira já não era mais a mesma. O piano voltara a tocar. O cheiro de flores frescas preenchia o ar. E o quarto do bebê parecia um pedaço de céu. Ricardo, de camisa simples e barba feita, balançava Miguel no colo. O menino sorria. Um sorriso pequeno, mas inteiro. Sara ajeitava os brinquedos, disfarçando a emoção. Mercedes entrou devagar, trazendo um presentinho embrulhado num pano azul. É para ele. Era um mobile feito à mão, com pequenas estrelas de tecido, para lembrar que até nas noites mais escuras, a luz volta a entrar. Ricardo pendurou o mobile sobre o berço. As estrelas giravam devagar, refletindo a luz da manhã. Sabe, dona Mercedes, disse ele, às vezes eu acho que Helena tá por perto. Ela nunca foi embora, filho. Só mudou de lugar. Sara sorriu, com os olhos marejados. Miguel sente. Olha como ele segue as luzes. O bebê esticava os bracinhos, tentando tocar as pequenas estrelas. Lá fora, o vento batia nas cortinas e o som das árvores lembrava uma canção de ninar. Ricardo se levantou, aproximou-se da janela e respirou fundo. Pela primeira vez em meses, não sentia culpa, sentia paz. Ele se virou para Sara. Você salvou a vida do meu filho. Não, senhor. Ela sorriu baixinho. Ele que salvou a nossa. À noite, a casa estava silenciosa. Sara passou pelo quarto do bebê e parou na porta. Ricardo dormia numa poltrona, com Miguel no colo. O móbile girava devagar, projetando sombras de estrelas no teto. A luz do abajur tocava os rostos dos dois, pai e filho, como uma bênção. Sara fechou os olhos por um instante, respirando o ar leve da casa. Do lado de fora, o céu estava limpo. E pela primeira vez desde aquela madrugada de tempestade, a lua brilhava inteira. A luz tinha voltado a entrar.